Boa tarde, vamos entrando, nossa live semanal, continuação da nossa série baseada no livro de Nancy DeMoss. Eu vou fixar o tema aqui, enquanto o Instagram vai avisando para vocês. Hoje a gente vai falar mentiras sobre emoções e circunstâncias. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas, vamos entrando aí. Vamos chegando, vamos continuar nossa série aí sobre emoções, sobre mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta, baseada nesse livro aqui, de Nancy DeMoss, um livro muito, muito bom. Nós já estamos caminhando aí para o final da nossa série. Falamos sobre mentiras sobre Deus e sobre si mesmas, falamos sobre mentiras sobre o pecado e sobre prioridades, falamos também sobre casamento, filhos e hoje emoções e circunstâncias. E se você tem o livro aí, você acha que hoje é o último, né? Ah, Mirelle, acabou as mentiras. Não, a gente ainda tem semana que vem pra gente fechar a nossa série, tá bom? Boa tarde, meninas. Vamos compartilhar essa live? Vamos chamar a mulherada pra cá? Tem pouquinha gente aqui. Vamos compartilhar, manda para as primeiras mulheres da tua lista de contatos. Aí, esse é um livro muito bom, muito profundo, muito forte, né? Que tem sido abençoador, primeiro para mim, e para muitas mulheres que têm acompanhado aí, né? Quem já tá acompanhando há um tempo aí, me fala. Quem já tá acompanhando? Comenta aí pra mim quem já acompanhou as lives passadas da série. Me fala só pra eu saber com quem eu tô falando aqui, com que público eu estou falando. Porque às vezes tá chegando todo mundo novo aqui agora, né? E, enfim. Boa tarde, Karine. Deixa eu ver quem tá aqui. Angélica, Kátia. Quem mais? Fabiana. Eliana, boa tarde. Boa tarde. Patrícia, Vanessa. Vamos entrando, meninas. A Eliana tá acompanhando, né? Karine também acompanhando, legal. Essa série é muito, muito, muito boa, né? Um assunto bem profundo aí, bem forte, que tem mexido em primeiro lugar comigo, né? E depois... tu me falou teu nome, agora eu esqueci. Eu falei que eu lembrava nomes, olha, mas eu esqueci. Levesti, é isso? Como é que é teu nome? Me fala aí. Olá, Mirelle, assisti as lives gravadas devido ao meu horário de trabalho. Sim, eu sei que nem todo mundo pode estar aqui junto, né? Ao vivo. Oi, Camila, tô vendo alunas minhas aí. Então tá, gente, não vou enrolar muito, a gente vai começar, depois o pessoal vai chegando aqui, tá? Quem tiver papel e caneta já pega pra anotar. Quem não tem, quem tem o livro. Aí, Letícia, seja bem-vinda, Letícia. Quem tem o livro aí, pega, tá? Quem não tem, não tem problema nenhum. Você consegue acompanhar tranquilamente sem o livro, tá? Eu tenho o livro, já li, muito precioso. Suas lives estão sendo maravilhosas. Que bom, fico feliz. Esse livro é muito bom, né? Por isso que eu indiquei que adquirissem, quem pudesse, óbvio, né? Porque é um livro muito especial e a gente pode rabiscar, enfim, fazer anotações, né? Ao final de cada capítulo tem uma parte para preencher. Então, quem puder adquirir o livro é um bom investimento. E quem não pode, não tem problema nenhum, né? Pode acompanhar aqui bem tranquilamente. E também a gente encontra facilmente audiobooks dele. Para as minhas alunas, tem o livro em PDF lá no nosso grupo exclusivo, tá bom? Gente, vamos lá então. Hoje a gente vai começar falando sobre mentiras que as mulheres acreditam sobre as emoções. Agora que eu vi que meu título não tá aqui, não ficou fixado. Deixa eu tentar fixar de novo. Aqui. Sobre emoções e circunstâncias. Eu acho que eu tinha tirado sem querer. Vamos falar sobre emoções, começar falando hoje sobre emoções, então, que é a primeira mentira que a gente vai ver hoje, tá? Lembrando que você não precisa se identificar com todas as mentiras que eu estou falando, ok? Provavelmente você não vai se identificar com todas elas, né? Nem todas você acredita, talvez com uma ou outra, ok? Então, se alguma mentira não fizer sentido pra você, tá tudo bem, faz sentido pra outra mulher, né? Você ouve, você retém aquilo que serve pra você, beleza? Então, vamos lá. Falar sobre emoções aí. Obviamente o problema não é termos emoções, né? As emoções são um dom dado por Deus. Deus nos preencheu com emoções aí. Mas o problema das nossas emoções... Oi, Rosenilda, boa tarde. É que as nossas emoções, elas são contaminadas pela queda. E o livro todo, ele nos volta, né, para Adão e Eva.
pro pecado original, o que é muito interessante. Ele faz um paralelo o tempo inteiro com Adão e Eva lá no paraíso, quando eles escolheram o pecado, né? Então ele vai fazendo essa comparação aí. Mas então as nossas emoções, o problema delas, né, é que elas são contaminadas aí pela queda. Boa tarde, meninas que estão entrando agora. Estamos começando exatamente agora no capítulo 8 do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam sobre Emoções, tá bom? O desafio maior aí da gente com as nossas emoções, que são um dom de Deus, é deixar o Espírito de Deus nos santificar no domínio das nossas emoções, né? Então o desafio é dominar as emoções, não é tê-las. Tê-las é um dom de Deus, mas dominá-las é um grande desafio, né? Porque o problema é que elas são contaminadas aí pelo pecado, né? Eu acho que talvez seja a maior ferramenta que Satanás use aí nas nossas vidas, né? Para nos manter em cativeiro, para nos manter presas, são as emoções, né? Como as mulheres lidam aí com as suas emoções, tá? Então a gente vai entrar na primeira mentira. Gente que entrou agora, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live. Tem pouquinha mulher hoje aqui. Vamos compartilhar essa live com mais gente? Clica no aviãozinho aí e manda para as primeiras mulheres da sua lista, beleza? E a gente vai começar com a primeira mentira agora, dentro do capítulo 8, que é mentiras em que as mulheres acreditam sobre emoções. Aqui ela tá listada como a 32ª mentira. Por quê? Porque o livro traz uma sequência de mentiras, desde a primeira mentira que a gente viu lá no capítulo 1, né? E ele segue a numeração. Mas é a primeira mentira de hoje, tá? Mas no livro ela é a 32ª. Então, entendam aí. Beleza? A primeira mentira sobre emoções é: se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade, né? Eu me baseio por aquilo que eu sinto. Se sinto assim, isso automaticamente é verdade. Ou, se não me sinto amada, logo não sou amada. Se não posso lidar com a pressão, deve ser realmente porque eu não posso lidar com a pressão, né? Eu vou baseando tudo que eu sinto como verdade. Se eu sinto que Deus me abandonou ou que ele agiu injustamente em alguma questão, então talvez ele realmente tenha me abandonado, né? Se sinto que a minha situação não tem solução, então não deve haver esperança. E a gente vai trazendo aquilo que a gente está sentindo como verdade, ok? E essa é a primeira grande mentira aí sobre as emoções, né? Se sinto alguma coisa, logo isso deve ser verdade. A verdade é que, devido à nossa condição decaída, em geral, nossos sentimentos têm pouco a ver com a realidade. Olha só que interessante. Nossos sentimentos têm pouco a ver com a realidade. Em diversas situações, os sentimentos simplesmente não são um indicador confiável daquilo que é realmente verdadeiro. Olha que interessante isso. Em muitas situações, o que a gente está sentindo não pode ser confiável, né? Não traduz a verdade. E a gente precisa saber disso. A gente não pode acreditar nessa mentira de que aquilo que eu sinto é aquilo que de fato é, né? E na nossa vida, nós como mulheres, as nossas emoções, elas tendem a oscilar aí, né? Muitas vezes descontroladamente. No mesmo dia a gente tá feliz, a gente sente raiva, a gente fica frustrada, a gente fica triste, né? Parece que a gente anda às vezes em montanhas e vales num dia só, né? Com vários sentimentos. E não é preciso muita coisa para melhorar nossas emoções. Às vezes um dia mais ensolarado nos deixa mais alegres, né? Um aumento de salário, um elogio que eu não esperava, a conclusão de um projeto, né? Eu emagrecer, ver que eu tô pesando alguns quilos a menos na balança. Enfim, minhas emoções geralmente elas são guiadas por uma variedade de fatores, incluindo muitas vezes, né, uma série de dias nublados, um dia difícil no escritório, discussões dentro de casa, enfim, e por isso as minhas emoções em geral estão sempre oscilando muito. É ou não é? Quem sente essa oscilação de emoções dentro de um mesmo dia? Eu muitas vezes sinto, não sempre, né? Eu digo que a minha tendência é ser um pouco mais estável pela minha personalidade mesmo. Mas tem dias que sim, tem dias que eu me encontro, acordo bem e tal, e acontece um negócio que eu acabo indo lá embaixo, né? Quem sente essa oscilação de humor, né? Essa oscilação de emoções dentro do mesmo dia? Me conta aí. A verdade é que Deus é bom. Quer eu sinta que ele é bom, quer não. A Rosenilda colocou que sente, né?
Isso é muito comum, né? Muito comum. Por isso que a gente não pode tomar como verdade aquilo que a gente está sentindo. Porque no mesmo dia eu tô feliz e tô triste, no mesmo dia eu tô animada e tô frustrada, tô com raiva, né? Se a gente for tomar como verdade aquilo que a gente tá sentindo, poxa, é verdade que Deus não me ama porque Ele não me deu isso, isso e isso, e Deus me ama tanto que eu tenho isso e isso, já que eu fiquei alegre e triste no mesmo dia, né? A gente não pode levar como verdade algo que é tão instável assim como as nossas emoções. Faz sentido ou não faz? Pra mim faz muito sentido isso. As minhas emoções oscilam. Como eu vou tomar como verdade aquilo que eu tô sentindo então, se daqui a 30 minutos eu já tô com outro sentimento no coração, né? É muito forte a gente perceber, apenas ser consciente disso. Que se a minha emoção oscila de tal forma, como que eu vou tomar como verdade aquilo que eu tô sentindo, né? Interessante isso. A verdade é que Deus é bom, quer eu sinta que Ele é bom, quer eu não sinta. A verdade é que Deus me ama, quer eu me sinta amada, quer eu não me sinta. A verdade é que pela fé no sangue de Jesus, eu sou perdoada, quer eu me sinta perdoada, quer eu não me sinta. A verdade é que Deus nunca vai deixar, nem me desamparar. Ele tá comigo o tempo inteiro, mesmo que muitas vezes eu me sinta abandonada. Se quisermos andar em liberdade, temos de perceber que nossas emoções não são necessariamente confiáveis e estar dispostas a rejeitar quaisquer sentimentos que não sejam consistentes com a verdade. Se é um sentimento que eu sei que não condiz com a verdade que liberta, aquilo que Deus nos deixou muito claro na palavra, eu não posso tomar esse sentimento como algo que faz parte da minha vida. Eu preciso rejeitar esse sentimento, porque ele não condiz com a verdade. Se eu ficar alimentando esse sentimento, provavelmente daqui um pouco eu vou estar vivendo de acordo com esse sentimento, que não é verdade. Porque as minhas emoções são instáveis. A verdade, ela é firmada, ela é sempre a mesma, ontem, hoje e sempre. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz muito sentido isso. O problema não é o fato de termos emoções, como eu falei. É o fato de como nós lidamos aí com essa emoção. E a gente precisa rejeitar sentimentos e emoções que não condizem com a verdade. Tá bom? Então essa é a grande verdade da primeira mentira. Se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. Não, as nossas emoções nem sempre são confiáveis. Muitas vezes aquilo que eu sinto não está de acordo com a verdade bíblica, a verdade que liberta. Então eu preciso entender que aquela minha emoção que é instável, que num dia eu sinto todas as emoções possíveis, não pode estar condizente com a verdade que ela não muda, que é sempre igual. Deus me ama, ponto. Deus é bom e ponto. Não interessa o que eu estou sentindo, interessa o que eu sei, o que Ele é. E é essa verdade que eu tenho que trazer para combater essa emoção oscilante na minha vida. Tá bom? Primeira mentira feita. Segunda mentira, então, sobre as nossas emoções, que muitas mulheres acreditam. Como eu falei, talvez você não se encaixe com todas as mentiras. Não, Mirella, essa eu não acredito, tá tudo bem, beleza? Tá? Você não vai se identificar com todas. Segunda mentira, então, no livro ela tá listada como a 33ª mentira, tá? Não consigo controlar as minhas emoções. Essa é uma grande mentira, né? Eu tento, mas eu não consigo controlar minhas emoções. Parece que eu não mando em mim. Se um monstro se apodera de mim e me faz gritar com os meus filhos e me faz ser grosseira com meu marido, eu não consigo controlar, né, as minhas emoções. O inimigo, ele usa de mentiras aí que nos fazem acreditar que a gente não tem escolha, senão sermos controladas pelas nossas emoções. E nós temos sim escolha, né? A verdade é que não precisamos deixar os sentimentos governarem a nossa vida, porque senão a gente tá ferrada, né? Se a gente deixar os sentimentos governarem a nossa vida, a gente vai ficar mal, a gente vai tratar muitas pessoas muito mal também, porque a gente tá deixando e sendo levada pelas nossas emoções, né? Aqui ela traz alguns exemplos no livro, né? Você pode não conseguir parar de se sentir nervosa ou irritada naquele período do mês, mas isso não significa que não consiga deixar de ser rude ou de agir grosseiramente com as pessoas ao seu redor. Você pode ser incapaz de não se sentir vulnerável em um período solitário de sua vida, né? Mas não significa que você não pode evitar, né, pensar que você está abandonada e é sozinha e ter pena de si mesma.
né? Oi, Ana Lu, boa tarde. A verdade é que independente de quais emoções estejam borbulhando dentro de nós, naquele momento, né? Tá com raiva, tá com ira, tô alegre ou tô frustrada, enfim, independente de qual emoção, né? A gente pode fixar a nossa mente em Deus, em confiar e obedecer, né? Quando agimos assim, experimentamos sua paz e a graça de ser fiel, embora as circunstâncias possam não mudar. Deixa eu só ler aqui, Eliana. Estou conseguindo controlar mais as minhas emoções depois que estou colocando o que tenho aprendido nas lives e buscado verdadeiramente a palavra de Deus. Que bom, Eliana. Fico feliz. Você que falou comigo essa semana, né? Que eu acho que eu te respondi. Fico muito feliz por isso. Então, a gente não pode acreditar na mentira que eu não consigo controlar as minhas emoções. Imagina se cada pessoa deixasse ser levada pelas emoções. Qualquer coisinha que acontecesse no trânsito ia sair xingando o outro. Muitas pessoas fazem isso, né? Qualquer coisa que te irritasse, descontava nos seus filhos, no seu marido, né? Ou na decisão que você vai ter que tomar. Enfim, pessoas que não sabem gerenciar as emoções e acabam descontando em si mesmo, né? Nas suas escolhas ou nas pessoas que estão ao redor. Aí, emoções agitadas, né? Que ela fala, como um barco arremessando para todos os lados, que pouco a pouco se submete à tração constante da âncora, né? A gente não consegue ser governado aí, as emoções que nos governam, tá? A Bíblia tá cheia de promessas e mandamentos divinos que nos dão os recursos pelos quais nossas emoções podem ser firmadas em meio a qualquer tempestade. Olha só, a palavra de Deus fala, eu estou convosco todos os dias. Por isso, eu não preciso ser dominada pela solidão, quando a solidão me dominar, o sentimento, né, a emoção da solidão me dominar. A Bíblia fala, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, lá em Filipenses 4. Então, eu não tenho que ficar acordada de noite, preocupada, como é que eu vou pagar tal conta, né? Obviamente que aí entra o que a gente pode fazer, né? Deus faz o impossível, a gente faz o possível, vou trabalhar para isso. Mas enfim, a palavra de Deus fala, pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Portanto, eu não preciso viver com medo de um futuro incerto, eu não preciso achar que ninguém me ama, que Deus não me ama, né? A palavra de Deus diz, não tenha medo. Em João 14, lá, 27, isso significa que não temos que ceder ao medo, né? Ser paralisada pelo medo. Então, as emoções não podem nos governar, porque a verdade está muito clara. E quando eu me deixo ser governada pelas emoções, eu estou rejeitando a verdade, que é a palavra de Deus, que tem muito claro ali. Que Deus vai suprir as necessidades, que eu não preciso ter medo, que Ele está conosco todos os dias, que Ele nos ama, né? Fala lá também, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso significa que mesmo em meio a circunstâncias adversas, eu não preciso ficar ansiosa, né? E a gente não consegue muitas vezes acreditar na verdade e a gente acredita simplesmente nas nossas emoções que são enganosas, que são passageiras, transitórias e oscilantes, né? Forte, né? Eu acho muito forte, esse livro é muito forte. Então, a gente precisa aprender a gerenciar emoções, a entender que mesmo eu sentindo raiva, tá? Eu não posso descontar essa raiva nas pessoas que estão ao meu redor. Mesmo eu me sentindo solitária, eu não posso acreditar e viver como uma pessoa solitária, porque eu sei que não é verdade. A verdade está ali, bem clara, para quem quiser ver, né? A verdade é imutável, as minhas emoções são mutáveis, são oscilantes. Então, eu preciso entender que eu consigo controlar as minhas emoções sim, e a escolha é minha. E a gente tem que parar de dar desculpa, botar a culpa, né, no outro, a tal da autorresponsabilidade que eu tanto falo. A terceira mentira que traz sobre as emoções aqui, é a terceira, né? É a terceira. Olha só, não posso controlar como eu reajo quando meus hormônios estão descontrolados. Daí ela botou entre parênteses aqui. É compreensível agir como uma megera em determinados momentos. Será? Né? Será? Se aceitarmos a mentira de que não podemos controlar nossas emoções, também acreditaremos que não podemos controlar as nossas ações. Então, quando a emoção vem e você sabe a verdade, você já rejeita a emoção. Porque se você acolher aquela emoção, você vai acabar agindo de acordo com ela. Você vai acabar refletindo isso nas suas ações e você vai achar que não consegue controlar as suas ações. Assim, se temos um desejo súbito por um pote inteiro de sorvete às 10 da noite, né? Vamos até o congelador e pegamos. Eu não vou pensar sobre isso, afinal eu não consigo controlar as minhas ações baseadas, né, nas minhas emoções. Se eu sinto vontade de ficar acordada e assistir um filme até tarde, é o que eu vou fazer.
porque eu não consigo controlar a minha ação. Eu acredito naquela emoção que veio, né? Se eu não sinto vontade de sair de casa na manhã seguinte, eu puxo o cobertor sobre a cabeça e ligo pro trabalho dizendo que eu não vou ir, que eu tô doente. Quando eu não tenho vontade de preparar uma refeição certa, eu ligo e peço uma pizza. E eu vou sendo controlada pelas minhas emoções. E quando eu vejo, eu não tô fazendo um trabalho excelente, eu tô endividada porque eu fico comprando delivery, porque eu não tô com vontade de cozinhar, né? Eu falto a compromissos. Eu como mais do que eu preciso, porque as minhas emoções... porque eu tô frustrada, eu tô triste, eu vou descontar na comida, né? Eu não controlo as minhas ações porque eu não rejeitei, mentira 2, as minhas emoções. Eu não combati elas com a verdade. E daí as minhas ações vão ser erradas. Por quê? Porque são ações que vêm das minhas emoções erradas, que não foram rejeitadas, que não foram combatidas com a verdade. Quando não sentimos vontade de limpar a casa, deixamos as coisas rolarem até que a bagunça fique tão grande a ponto de nos sentirmos realmente deprimidas, né? Isso é muito sério, exatamente. Muito sério. Esse livro é fortíssimo, né? O problema é que, se atendermos às nossas emoções ou as deixarmos controlar as nossas ações e as situações da vida, da rotina diária, estaremos mais vulneráveis a ser controladas por elas nas transições importantes ou nos períodos difíceis da vida. Que muitas vezes a gente vai acabar se entregando, vai acabar se rendendo, né? A situações difíceis, a momentos difíceis. Por quê? Porque eu não rejeitei as minhas emoções e daí eu comecei a agir de acordo com elas. Eu não controlei as minhas ações, tá? Olha que forte que isso é, né? Tal como acontece com outros aspectos da natureza, Deus criou o nosso corpo para funcionar em estações e ciclos. Sem dúvida, cada época da vida tem seus desafios. E uma das consequências da queda lá no paraíso, né? Lá do pecado original, foi que a criação dos filhos seria acompanhada de tristeza e dor, né? Então, o parto não é o único momento em que as consequências são sentidas. Por exemplo, as dificuldades associadas ao ciclo menstrual que algumas mulheres têm, né? Experimentam aí, são um lembrete prático da nossa condição decaída. Bem forte aqui que ela traz, né? Então, não foi Deus que fez o nosso corpo? Ele não entende como o corpo funciona? Você acredita que as coisas como ciclo menstruais, hormônios, gravidez e menopausa o peguem desprevenido? Óbvio que não. Deus sabe como o nosso corpo funciona, Ele sabe dos nossos hormônios. Mas isso não me dá direito de sentir algo por causa dos meus hormônios e agir de acordo com aquele sentimento que é instável, que é oscilante e que não está de acordo com a verdade. Bem forte, né? Ai, gente, é só eu que acho esse livro fortíssimo. É uns tapas assim na cara, né? Mas enfim. Deus nos conhece. Ele sabe que a gente vive muitas vezes a influência de hormônios, né? A influência de um pós-parto ali, de ciclos mesmo, de menopausa. Mas isso não nos dá o direito de agir de acordo com essas emoções erradas que eu sinto, né? E de refletir essas emoções que eu não rejeitei como atitudes aí que prejudicam a mim mesma e as pessoas que estão ao meu redor, tá? Então essa foi a terceira grande mentira, tá bom? E agora a gente vai pra quarta grande mentira sobre emoções. Oi, Sheliane, tudo bem? Tá muito barulho, gente? Eu tenho uma construção aqui do lado e os caras estão furando um negócio. Se tiver muito barulho, me avisa que eu vou ter que levantar pra fechar a porta. Quarta mentira. A resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos ou na psicoterapia. Eu quero dizer aqui que eu sou totalmente a favor de usar a medicação e a psicoterapia num caso depressivo, tá bom? Primeira coisa que eu quero dizer, eu não sou contra a autora, mas também eu sou totalmente a favor de buscar sim ajuda profissional. Mas não é isso que ela traz aqui. Ela traz aqui sobre a gente simplesmente só buscar a psicoterapia e a medicação e esquecer da nossa dependência de Deus. É isso que ela quer trazer aqui, tá? Como primeira opção, remédios, né, e terapia, ao invés de a primeira opção ser estar de acordo com a verdade para então eu buscar ajuda, tá certo? A depressão é uma questão particularmente importante para mulheres. Eu perguntei se tá muito barulho, ninguém me respondeu. Alguém me fala se tá muito barulhento a live? Que daí eu fecho a porta aqui. Apesar da facilidade com que os médicos diagnosticam hoje a depressão e a tratam, né, com medicação e psicoterapia, o número de acometidos só aumenta, né, com o passar dos anos aí. E relativamente poucas pessoas estão encontrando alívio duradouro. Por que será? Né? Por que será?
Então ela traz aqui que muita investigação médica e científica tem sido feita para tentar compreender a inter-relação entre a depressão, as predisposições genéticas e outros fatores fisiológicos, né? Pouco barulho não atrapalha, tá? Que bom. Tá, pra mim tá bem alto aqui, eu fico imaginando que tá atrapalhando vocês. Em muitos casos, os sintomas fisiológicos relacionados à depressão são fruto de questões enraizadas no corpo e na alma e no espírito, né? Questões como ingratidão, conflitos não resolvidos, irresponsabilidade, culpa, amargura, falta de perdão, incredulidade, reivindicação de direitos, raiva e egocentrismo. Se as raízes dos problemas não são tratados, as consequências aparecerão inevitavelmente em nosso corpo e alma, né? Criando problemas físicos e emocionais muito reais. E é muito real mesmo, né? Nosso corpo somatiza aquilo que a nossa alma sente muitas vezes, aquilo que o nosso espírito está passando, né? Como terapeuta, digo que é apenas uma ferramenta que pode ser usada por Deus. Aí a Camila, né? Trabalha com isso. Exatamente, é uma ferramenta, mas a primeira busca tem que ser a Deus para ser uma cura permanente, né? E não aquela cura por um período de tempo, enquanto o tratamento existe. Então, a gente acaba acreditando nessa mentira, que só eu ficando dependente da medicação, eu vou conseguir me livrar de uma vida de depressão, né? E não, a medicação faz parte, a psicoterapia faz parte, porém, muitos problemas que são da alma e do espírito precisam ser tratados buscando na verdade, né? Que liberta, é bíblico, a verdade que liberta, né? É isso aí. Deixa eu ver. No entanto, se a depressão não se originou do mau funcionamento físico, se não é orgânica, olha só, os médicos não resolverão o problema permanentemente. Talvez temporalmente sim, mas permanentemente não, porque aquela depressão não é orgânica. Aquela depressão vem de problemas na alma, no espírito, né? Esqueci a outra palavra. Alma e espírito, é isso aí, tá? Então essa é outra mentira que precisa ser combatida, tá bom? Que a gente precisa primeiro buscar em Deus aí a nossa cura permanente de uma depressão que não é orgânica. Mirelle, sobre o uso de óleos essenciais para auxiliar nas emoções, o que você diz? Hoje existem estudos, né, Soraya, que os óleos essenciais são eficazes para problemas emocionais, tá? E não só estudos, eu posso comprovar, né? Eu sempre fiz uso de óleos aqui. E sim, por quê? Porque o nosso sistema respiratório ele tem ligação direta, né, com o nosso cérebro, digamos assim. Então, o uso de óleos essenciais para problemas emocionais, né, sim, eles ajudam e eles podem ser usados como prevenção também desses problemas, o que é muito legal mesmo, né, tá? E interessante que muitas pessoas relatam, né, melhoras após isso. Como eu falei, quando a depressão não é física, né, quando a depressão é orgânica aí e é da alma, do espírito, isso pode muito ajudar. Mas, obviamente, nossa primeira busca tem que ser aí a Deus, tá? Tenho lutado contra a depressão e decidi não tomar medicação. Faço terapia e buscar a Deus para me ajudar a passar e tem colocado meios no meu caminho e tem me ajudado. Que bom, Eliana! Mas assim, a medicação não é algo ruim, né? Claro que tem pessoas que não se adaptam com certas medicações e isso quem vai dizer é o médico. Eu tô longe de saber sobre isso, mas você tem que saber o que funciona pra você, né? Mas aqui, de maneira nenhuma, ela fala sobre não buscar, né, a psicoterapia nem a medicação. Ela fala que sim, porém, quando a depressão não é algo orgânico, quando é algo da alma e do espírito, né, talvez essa medicação vai ajudar temporalmente, mas não permanentemente, porque a cura da alma e do espírito pode ser feita somente com a verdade que liberta, tá? Deixa eu ver aqui. A primeira verdade... cadê? A verdade é que, independente de como estamos nos sentindo ou pelo que estamos passando, nossa reação imediata deve ser voltar-nos para o Senhor. É isso que ela quer dizer nesse capítulo, né? Nessa mentira aqui. Que a primeira reação, a nossa primeira busca deve ser se voltar para Deus, né? Tentar buscar a Deus. E a medicação, a psicoterapia, elas vêm em seguida a isso, né? E são necessárias muitas vezes. Mas a primeira busca é isso. E muitas vezes a gente busca, a nossa confiança não está em Deus, está nas coisas, está nas ferramentas, né? A Camila
Camila falou aí que ela trabalha com isso, é terapeuta, né? Ela falou que a terapia e a medicação são uma ferramenta, né? Mas a nossa primeira busca tem que estar no Senhor para ter essa cura permanente aí da alma, tá? Quando se trata de lidar com nossas emoções, devemos lembrar que sentir bem não é o objetivo final da vida do cristão. Deus não promete que aqueles que andam com ele estarão livres de todas as emoções difíceis, né? Inclusive ele fala, no mundo tereis aflições. Na verdade, enquanto estivermos nesse corpo, vamos experimentar vários graus de dor e de angústia aí. Porém, a verdade liberta e a gente precisa saber gerenciar, lidar com essas emoções, né? Então, em Deus, né, em seus propósitos redentores, a gente consegue passar por esses momentos de dificuldade. Gente, tem 2 assuntos hoje, tá? A gente tá falando sobre emoções primeiro. Então, mentiras, a primeira mentira que a gente viu. Se sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. Essa é a primeira mentira, tá? Nem sempre posso confiar em meus sentimentos. Muitas vezes eles têm pouco a ver com a realidade. Lembra? Os meus sentimentos oscilam muitas vezes no mesmo dia, todos os sentimentos ali e as minhas emoções, né? E a verdade é uma só e é imutável. Segunda mentira, não consigo controlar minhas emoções. Eu não preciso ser controlada pelas minhas emoções. Eu posso escolher fixar a minha mente na verdade, levando do cativo todo o pensamento à verdade, permitindo que Deus controle as minhas emoções. Terceira mentira, não posso controlar como reajo quando meus hormônios estão descontrolados, né? Aqui fala, não há desculpa para atitudes, reações ou comportamentos ímpios. É pecado e ponto, independente de eu estar no meio da minha TPM, né? Pela graça de Deus, posso escolher obedecer-lhe independentemente de como estou me sentindo. No momento que eu não rejeito a emoção errada com a verdade, eu acabo agindo de acordo com a minha emoção, né? E prejudicando a mim mesma e as pessoas. E a última mentira aqui desse capítulo de emoções a resposta para a depressão deve ser buscada primeiramente nos medicamentos ou na psicoterapia. E ela traz que os sintomas físicos e emocionais da depressão podem ser fruto de problemas no espírito que precisam ser lidados, né? Se a minha depressão não se originou de um problema físico, orgânico, aí os medicamentos não vão aliviar permanentemente a minha depressão. Temporariamente, sim, permanentemente, quem vai libertar é o Senhor. Então essa deve ser a minha primeira busca, tá bom? Fechamos aí sobre emoções. Bem forte, né? Bem interessante isso. Aprendemos aqui que precisamos gerenciar as nossas emoções. E a gente só consegue gerenciar emoções quando a gente está firmado na verdade que liberta, né? E Cristo traz ali todas as verdades na palavra, tá bom? Segundo, mentiras em que as mulheres acreditam sobre circunstâncias, que tá muito ligado aí com emoções. Circunstâncias é aquilo que acontece na nossa vida, né? Então agora a gente vai entrar nas mentiras sobre as circunstâncias, tá? Primeira coisa, quando Deus criou a terra, ele olhou para tudo que havia feito e viu que era bom, né? Ele viu que a criação dele era boa. Mas tudo isso mudou no instante em que Eva ouviu e agiu de acordo com as mentiras, né? Com a serpente lá dizendo para ela comer o fruto. Enquanto outrora o solo havia cedido prontamente o alimento para o homem e a mulher, agora o homem precisava lidar com espinhos e cardos para sustentar a sua família, né? No momento que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, né? E daí as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? Eles não estavam mais ali, não tinha mais as coisas acontecendo para eles, mas eles precisavam trabalhar para ter o alimento e todo o resto, né? A entrada da mentira no mundo teve várias consequências, como uma gota de corante alimentar colocada em um copo d'água. O pecado contaminou tudo que estava relacionado aos seres humanos e ao seu ambiente. Olha só que interessante. E a primeira mentira em relação às circunstâncias se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Ai, como eu ouço isso. Ah, Mirelle, se eu tivesse uma casa maior, a minha casa seria organizada. Se eu tivesse meu carro novo, ele não seria esse lixo aqui, ele ia estar sempre lavado, sem bagunça dentro. A gente dá desculpas para as nossas atitudes, né? Se as circunstâncias fossem diferentes, eu agiria de maneira diferente. Eu não teria perdido a calma, né? Se meu filho não tivesse enchido a secadora com água e pincelado os móveis da sala com manteiga, né? Ela traz uns exemplos aqui. Eu não teria dificuldade no meu casamento se meus pais não tivessem abusado verbalmente de mim e me feito me sentir uma inútil quando eu era criança. Eu não seria tão amarga se meu marido não tivesse fugido com outra mulher.
A gente diz com essas coisas, com essas desculpas que a gente dá, alguém ou alguma coisa me fez ser do jeito que eu sou hoje. E isso não é verdade. Nós não podemos acreditar de que se as circunstâncias fossem diferentes, nós seríamos diferentes. Não é assim, tá? Não é assim. Sentimos isso, mas não é verdade. A gente sente que se as circunstâncias fossem diferentes, a nossa educação, o nosso ambiente, as pessoas ao nosso redor, se tudo isso fosse diferente, aí eu seria diferente, né? Aí eu seria mais paciente, aí eu seria mais amorosa, aí eu seria mais satisfeita, eu seria uma pessoa bem mais fácil de conviver se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, né? Se as circunstâncias nos tornam o que somos, então somos todas vítimas. E é exatamente nisso que Satanás quer que a gente acredite. E a gente não é vítima. Não é. E essa é a verdade, né? De fato, as circunstâncias não nos tornam o que somos. Elas meramente revelam o que a gente já é. Se eu tenho sido uma pessoa amarga, ela apenas está revelando aquilo que eu já sou. Não é culpa da circunstância. É aquilo que está no meu coração que pode ser mudado, tá? Mas é aquilo que já estava lá dentro do meu coração. Se as circunstâncias me revelam a uma pessoa crítica em demasia, é porque a crítica em excesso já estava lá no meu coração. A circunstância só está potencializando aquilo que eu já sou, né? E isso pode ser mudado, as circunstâncias não podem te governar. Então a gente fala assim, se pelo menos, né? Se pelo menos a gente morasse mais perto dos meus pais, ela traz alguns exemplos aqui. Se pelo menos tivesse uma casa maior, essa eu ouço muito. Mireia, eu não organizo. Mas se eu tivesse uma casa maior, né? Não vai organizar igual. Ser fiel no pouco, né? Se pelo menos a gente tivesse mais dinheiro, ganha mais, gasta mais, né? Se pelo menos meu marido não tivesse que trabalhar tantas horas, se pelo menos eu fosse casada, se pelo menos eu não fosse casada, né? Se pelo menos fosse casada com uma pessoa diferente. Se pelo menos eu tivesse filhos. Se pelo menos eu não tivesse tantos filhos. Se pelo menos eu não tivesse perdido aquele filho. Se pelo menos meu marido se comunicasse mais comigo. E a gente vai dando infinitas desculpas, né? Fomos enganadas ao acreditar que seríamos mais felizes se tivéssemos um conjunto diferente de circunstâncias. A verdade é, se não estamos satisfeitas dentro das circunstâncias presentes, provavelmente não seremos felizes em nenhum outro conjunto de circunstâncias. Verdade forte, né? Porque a infelicidade, a insatisfação está em mim, está no meu coração, não é nas circunstâncias. A verdade é que podemos confiar em um Deus sábio, amoroso e soberano para controlar todas as circunstâncias da nossa vida. A alegria, a paz e a estabilidade vêm de acreditar que cada circunstância que envolve a nossa vida foi previamente filtrada por entre seus dedos amorosos e faz parte de um grande e eterno plano que Ele está realizando nesse mundo e na nossa vida. Forte, muito forte. Então, o que a gente passa é plano de Deus. Eu tenho o poder de escolher como eu vou passar por aquilo. Essa é a minha escolha, né? Então, eu não posso deixar com que as circunstâncias me controlem. Então, essa é a primeira mentira sobre circunstâncias aqui. Se as circunstâncias fossem diferentes, aí eu seria diferente. Não seria, você seria igual você é hoje. Insatisfeita, ingrata, né? E tudo aquilo mais que vem como um pecado aí, como um pecado original. Então a gente precisa mudar no nosso coração e não as circunstâncias, tá bom? Segunda mentira sobre circunstâncias. Eu não deveria ter de sofrer, né? Aqui ela fala, muitos esforços evangelísticos modernos prometeram aos pecadores paz interminável, alegria, um lar no céu, uma vida próspera até chegar lá. E se eles simplesmente aceitassem a Jesus. Esse tipo de pregação, destituída do chamado para o discipulado e para que cada um carregue a sua cruz, produziu uma geração de discípulos moles e fracos, que não têm estômago para as batalhas da vida cristã, né? E é bíblico, no mundo tereis aflição. A verdade é que Deus está muito mais interessado em nossa santidade do que em nossa felicidade imediata e temporal. Ele sabe que se não formos santos, nunca poderemos ser verdadeiramente felizes, felicidade eterna. Tá? A verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas a presença santificadora e sustentadora de Jesus em meio à dor. Já viram pessoas que passam por problemas muito difíceis e que estão com um sorriso no rosto? Eu conheço uma pessoa que está passando por uma situação dificílima, que eu não gostaria jamais de estar no lugar dela,
e ela tá com um sorriso no rosto. Por quê? Porque a forma como ela vai passar, independente das circunstâncias, pela dor. Entender que a verdadeira alegria não é a ausência de dor, mas é como eu vou passar, é olhar para Jesus em meio à dor. Durante todo o processo, seja uma questão de dias, semanas, meses ou anos, nós temos a promessa de Deus, né? Aqui em 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Forte, muito forte. Tá servindo pra mim. A Eliana falou, que bom, fico feliz. Pra mim também, toda vez que eu leio pra estudar, pra trazer pra você, serve demais. Então, nós não estamos aqui para não ter sofrimento. No mundo tereis aflições. A questão é entender que a minha alegria não está naquela circunstância do sofrimento. A minha alegria está em Deus. E é isso que vai me fazer ser feliz em meio à dor. Passar pelo processo doloroso, que talvez dure um dia, talvez dure dias, meses ou anos, eu não sei. Mas a minha alegria estando no Senhor é que eu vou passar em meio à dor. É muito difícil isso, eu sei. Mas é possível. Eu conheço pessoas que passam pela dor alegres, por mais dolorido que seja, né? E essa é a grande diferença de como tu encara uma circunstância difícil da vida, né? Essa é a grande diferença, porque você está sendo testemunha, né, de quando você está passando por um sofrimento em meio à dor, tá bom? Já me perdi no número de mentiras aqui. Essa é a terceira das circunstâncias agora. Falamos sobre se as circunstâncias fossem diferentes, aí eu seria diferente, né? Eu não deveria ter de sofrer. A outra, e agora a terceira. As circunstâncias não mudarão nunca. Elas vão durar para sempre, né? Tem uma frase que o pessoal aqui da igreja usa que diz assim: todo sofrimento é por enquanto. A gente sabe, né, que tem algo muito melhor preparado. Todo sofrimento é por enquanto, né? A verdade é que a sua dor, seja ela aflição física, memória de abuso, um casamento problemático ou um coração machucado por uma criança rebelde, pode continuar por muito tempo. Porém, ela não vai durar para sempre. Ela pode continuar por toda a sua vida aqui nessa terra, né? Mas ela não vai durar para sempre. As noites de choro podem durar meses ou até mesmo anos, mas se você é uma filha de Deus, não durarão para sempre. Deus determinou a duração exata do seu sofrimento. E essa não vai durar nenhum momento a mais do que Deus sabe que é necessário para cumprir o seu propósito santo e eterno em sua vida e por meio dela. Olha só, Deus já determinou, não adianta, né? Ele já sabe quanto tempo vai durar. E ele é soberano, né? E a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Isso é algo que a gente precisa trabalhar em nós, né? Bati aqui no tripé. Essa crença inabalável, na verdade, né? Não são as circunstâncias, é aquilo que eu sou em Deus e da forma que eu passo por essas circunstâncias. Tá certo? Então, as circunstâncias não mudarão nunca, é a terceira mentira. Sim, elas vão mudar, todo sofrimento tem data, né? Deus já determinou qual é a data. E todo sofrimento é por enquanto, né? E agora, a quarta mentira sobre circunstâncias. Não consigo mais suportar. Essa é outra grande mentira aí. Ela trouxe um depoimento do livro que ela traz e eu vou ler aqui pouquinhas linhas porque eu achei interessantes. Assim, tenho gêmeos de 1 ano de idade que estão com problemas crônicos de infecção de ouvido e resfriado há 2 meses, o que os deixa constantemente chorões e irritados. Eu repetia para mim mesma, para meu marido e para qualquer um que quisesse ouvir: não consigo mais suportar. A mentira era uma profecia autorrealizada que estava me estressando. Quando finalmente disse, sim, eu consigo suportar e vou cumprir meu dever para com eles, a maior parte da tensão e do estresse que estava sentindo acabou. Olha que interessante, uma profecia autorrealizada. Ela ficava falando isso e realmente ela não estava mais suportando, né? E essa é uma grande mentira que Satanás nos faz acreditar em relação às circunstâncias. Todas nós já tivemos épocas em que sentimos que simplesmente não ia conseguir continuar, simplesmente não aguentamos mais, né? Não aguentaríamos mais. Tal como acontece com todas as outras áreas do engano. A chave para derrotar essa mentira é combatê-la com a verdade, né? O nome do livro. Independentemente do que as nossas emoções ou circunstâncias podem nos dizer, a palavra de Deus diz: a minha graça é suficiente. Ponto, né? A minha graça é suficiente.
E a gente fala, eu não aguento mais ficar uma noite sem dormir com essa criança doente. Eu não aguento mais continuar nesse casamento. Eu não vou suportar ser machucada mais uma vez por aquela pessoa, né? Eu não vou conseguir mais. No entanto, quer escolha acreditar nisso, quer não. Se sou filha de Deus, a verdade é que a graça dele é suficiente para mim. Ponto. Quando estou exausta e penso que não posso enfrentar as tarefas inacabadas que ainda estão diante de mim, sua graça é suficiente. Quando eu estou tendo dificuldade em reagir àquele membro da família ou àquela pessoa no escritório que realmente me irrita, a sua graça é suficiente. Quando sou tentada a desabafar minha frustração falando palavras ásperas, a sua graça é suficiente. Quando cedi ao meu desejo por comida pela enésima vez no dia, a sua graça é suficiente. Quando não sei que caminho seguir ou que decisão tomar, a sua graça é suficiente. Daí ela traz aqui o questionamento. Para que você precisa da graça de Deus? Para filhos rebeldes? Para dores no corpo? Para marido não amoroso? Para falta de dinheiro? Para lutar para criar 3 filhos sem um pai em casa? Né? Porque não sabe de onde virá o aluguel do próximo mês, porque perdeu o seu emprego, porque acabou de se mudar para uma cidade nova e não conhece nenhuma só alma, né? Porque a igreja está passando por uma divisão, porque você está desesperadamente sozinha, você está carregada de culpa, está sendo dependente de alguma droga, lícita ou ilícita, os hormônios estão te enlouquecendo. Para o que você precisa da graça de Deus? A sua graça é suficiente. Essa é a verdade, né? Daí ela coloca, preenche esse espaço em branco aí. Para o que eu estou precisando da graça de Deus? A graça de Deus é suficiente para você. Essa é a verdade que combate a mentira do não posso mais suportar. Você pode sim, né? Como você vai passar em meio a essa dor? E a quarta ou quinta, já me perdi, gente, eu me perco toda hora na conta. É quinta, eu acho, né? Mentira sobre as circunstâncias é quem importa sou eu. Quem importa sou eu. Ajudar as pessoas a se sentirem amadas e úteis tornou-se a missão central da igreja, né? Minha vida. A graça de Deus, graça é presente e merecido, Sabrina. É aquilo que eu não merecia e recebi. O amor incondicional de Jesus por mim, de Deus por mim, que mandou Jesus numa cruz para me perdoar, né? A graça dele, esse presente que eu não merecia, me alcança todos os dias na minha vida. A graça dele é suficiente. É ele quem governa a minha vida, é ele que me dá fôlego de vida todos os dias, e por isso é suficiente. Não importa pelo que eu estou passando, tá? Deu pra entender? Não estamos aprendendo a adorar a Deus em abnegação com serviço valioso, mas abraçar a nossa criança interior e imatura, né? Curar nossas memórias, superar vícios, exaltar nossas depressões, melhorar nossa autoimagem, estabelecer limites de autopreservação, substituir o ódio a si mesmo pelo amor próprio e substituir a vergonha por uma aceitação afirmativa de quem somos. A cura da dor está absorvendo uma parte descrente da energia da igreja, e isso é alarmante. A gente quer o tempo inteiro curar a nossa dor, porque o que importa sou eu, e a gente perde energia nisso, onde a gente deveria colocar a nossa energia em outras coisas. Nós nos tornamos muito mais comprometidos em aliviar a dor por trás dos problemas do que em usar a nossa dor para lutar mais apaixonadamente pelo caráter e pelo propósito de Deus. Sentir-se melhor tornou-se mais importante do que encontrar a Deus, né? E geralmente quando a gente passa por um problema, a gente pergunta por quê, né? Por que eu? Por que assim? E a gente dificilmente pergunta pra quê, Senhor? Por quê? Pra quê eu estou passando isso? O que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Que testemunho eu devo dar através disso, né? Vamos lá. Então, a mentira aqui, não tá no dente. O que importa sou eu. Não, o que importa é a gente entender aí que Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito, e o plano dele vai ser manifesto na nossa vida independente das circunstâncias, independente pelo que eu estou passando, né? Esse é o propósito dele. Não sou eu que importo, a minha felicidade, o meu amor próprio, eu estar bem e sem problema nenhum. Claro que a gente luta por isso todos os dias, né? Mas isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui, nessa terra, né? Eu vou ter aflição, eu vou ter momentos difíceis, talvez de um dia, talvez de vários dias, né? Talvez de meses, de anos. Como eu vou passar por isso? Para o quê, né? Para quê?
o Senhor me chamou para isso, né? O que eu preciso aprender, o que eu preciso testemunhar, como eu vou crescer através disso. Não devo me comportar então como criança imatura, querendo simplesmente só resolver os meus problemas, que é a nossa tendência, tá? A verdade é que não é você quem importa. Não sou eu tampouco, a autora coloca, né? É somente Ele. A verdade pode não mudar as circunstâncias, pelo menos não aqui agora ou não todas, mas ela mudará você, como você está encarando as circunstâncias. A verdade vos libertará, né? Sensacional. Pode não mudar as circunstâncias, pode mudar também, né? Mas pode ser que a circunstância não mude. Pode ser que não mude tudo, ou não, pelo menos aqui, não todas as circunstâncias, mas a verdade vai me mudar para que eu encare essas circunstâncias de outra forma, né? Aquela coisa de, se eu tivesse uma casa maior, minha casa ia ser tão linda, organizada. Não ia. Se você não é fiel no pouco, se você não organiza o pouco que Deus te deu, como você vai organizar o muito, né? Se eu tivesse mais dinheiro, ia ser tudo muito bem organizado, daí eu não ia ter dívida. Ia ter dívida sim. Ser fiel no pouco, organiza o pouco que tu tem, não entre em dívida com o pouco que tu tem, pra você saber administrar o muito quando ganhar. E se ganhar, como é que Deus vai te dar mais se você não administra o pouquinho que você tem, né? Quanto maior o ganho, mais responsabilidade. Quanto maior a tua equipe de trabalho, maior é a tua responsabilidade. Se você não é fiel no pouco, não sabe cuidar do pouco, como? Deus vai te dar mais, né? Então, não sou eu, é Ele. Qual é o plano dele? Para o que eu estou passando isso, né? Para quê? Para aprender o quê? Para amadurecer como? Tá? Para testemunhar sobre o quê? Essa é a verdade. Então, vamos fazer um apanhado aqui. A primeira mentira sobre as circunstâncias. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Não, você não seria diferente. As circunstâncias apenas revelam aquilo que já está em teu coração. As circunstâncias não fazem parte de mim. O que sou, elas apenas revelam quem eu sou. Então, para que você mude o seu coração, você precisa buscar em Deus. Mas as circunstâncias não precisam ser mudadas para você mudar quem você é. Você pode parar de reclamar exatamente com o marido que você tem. Você pode parar de gritar assim com seus filhos pequenos do jeito que eles estão. Você não precisa que as circunstâncias mudem. Você precisa mudar, ok? Segunda mentira. Eu não deveria ter de sofrer. É impossível ser piedoso sem o sofrimento. Existe um fruto redentor que não pode ser produzido em nossa vida sem o sofrimento. A gente amadurece no sofrimento, a gente cresce, né? Fomos chamados a sofrer. A verdadeira alegria não é a ausência da dor, mas a presença de Jesus em meio à dor. A sensação que tenho é que o ser humano só aprende na dor. A gente aprende muito mais na dor, infelizmente, né? Eu tenho um primo meu que ele diz que ora assim: Deus, me ajuda a aprender com os erros dos outros, né? Não deixa eu errar, ajuda eu a aprender já com dos outros, que eu não tenho que passar por um negócio para aprender, né? Mas infelizmente a gente é cabeça dura, a gente às vezes tem que passar pela dificuldade para aprender, né? Muitas vezes a gente que a gente que planta as nossas dificuldades também. A verdadeira alegria, então, não é a ausência da dor, é a presença do Senhor Jesus em meio à dor. O sofrimento é o caminho para a santificação, uma porta para mais intimidade, né? Para a gente buscar mais a Deus. Por que precisa ser assim? Porque a gente é cabeça dura, eu acho. E a última aqui: as circunstâncias não mudarão nunca. Elas durarão para sempre. Muitas vezes Deus não vai tirar aquela circunstância de ti. As circunstâncias não vão estar perfeitas, né? Eu vou esperar o momento ideal para ter filhos, eu vou esperar o momento ideal para ser amorosa no meu casamento. Isso não vai acontecer, né? Meu sofrimento pode durar por um longo tempo, mas não vai durar para sempre. Todo sofrimento é por enquanto. Eu amo essa frase. As circunstâncias dolorosas não vão durar um momento mais do que Deus sabe o que é necessário para atingir seu propósito na minha vida. Muito forte, né? Então, aqui tem mais. Não consigo mais suportar. A verdade é, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja a situação, a graça de Deus é suficiente. Você consegue? Sim. Deus nunca colocará sobre mim uma carga maior do que eu possa suportar. Isso também é bíblico, tá? Tá lá em 2 Coríntios 11. Deus nunca colocará sobre mim uma carga maior do que a graça que Ele vai me dar para suportar, tá? E a última mentira: quem importa sou eu, né? A verdade é, Deus é o princípio, o meio e o fim. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele é Ele quem importa.
aqui, né, na nossa vida. Minha vida é dispensável, eu fui criada para o seu prazer, né, o prazer de Deus e glória dele. Então, eu tô vivendo para cumprir o propósito dele e não o meu. Muito forte esses capítulos, né? Mas eu quero que a gente saia daqui falando sobre emoções e circunstâncias prontas para aprender a gerenciar as nossas emoções, né? Prontas para não nos deixarmos levar com a raiva que a gente está sentindo e descontar isso nos nossos filhos, no nosso marido, nas pessoas que a gente convive. Pronta para não se sentir, para entender que quando eu não me sinto amada, na verdade é apenas um sentimento mentiroso. Eu sou amada porque Deus me falou que eu sou amada, né? No momento que eu me sinto solitária e que ninguém me apoia, que eu não tenho ninguém para caminhar comigo, eu combater essa mentira entendendo que Deus prometeu que nunca ia me abandonar. E assim todos os sentimentos mentirosos que vêm, que a gente saiba rejeitar o sentimento para que a gente não colha a ação já desse sentimento, né? O que é a ação de um sentimento de ninguém me ama, me abandonar? Talvez uma tentativa de suicídio, né? A gente tem que combater o sentimento antes que ele vire ação, tá? E a outra questão é que a gente entender da nossa autorresponsabilidade, que as circunstâncias podem até mudar. Se você não mudar no seu interior, no seu coração, você vai continuar agindo da mesma maneira. Você não vai organizar a casa se tiver uma casa maior, se tiver um carro novo, você vai deixar limpo. Se teus filhos não fossem tão bagunceiros, você não gritaria com eles. Se teu marido fosse mais amoroso, você seria menos grosseira. Não é a circunstância, é quem você é. As circunstâncias só potencializam quem você é. O problema está no seu coração, tá? O problema não é o que acontece, o problema é o coração de quem, né? De quem está lidando com o que acontece aí. Então a ideia aqui é combater essas mentiras com a verdade. Só ser consciente disso já é meio caminho andado, né? Mas a gente precisa ser intencional em relembrar essa verdade todos os dias, tá, gente? Ao final do capítulo, para quem tem o livro, tem aqui, ó, deixa eu ver. Aqui tem as questões, tá? Perguntas e respostas. Então, quem tem, preenche, porque sempre é um aprendizado a mais, né? Preencher isso. A semana que vem a gente vai fazer o fechamento dessa série, tá? Que é Caminhando na Verdade. A gente vai fechar essa série que a gente começou há 5 semanas, eu acho. É uma série sensacional, tá? Marta. Ai, Sabrina, eu lembrei disso, porque eu falo e vou pensando, né? Eu lembrei disso e acabei não falando. O problema não era o coração de Marta na cozinha. O problema não era Marta na cozinha. O problema era o coração de Marta na cozinha. Perfeita colocação, né? O problema não é as circunstâncias. O problema é o coração de quem tá passando pelas circunstâncias. Marta, né? Jesus, tipo assim, Marta, tu não tá enxergando que o problema não é o movimento aqui, você tá aí na cozinha, né? O problema é o teu coração reclamão. O problema é o teu coração que não queria estar aqui, que tá com raiva, né? O problema não são as circunstâncias, o problema é o coração de quem está passando pelas circunstâncias. Muito bem colocado, Sabrina. Gente, é isso, tá? Que série espetacular, né? Que livro fantástico. Quem não tem o livro e quiser adquirir, mesmo que a gente já esteja no final da série, vale a pena, tá? É um livro fantástico. Para minhas alunas tem PDF lá no grupo do livro, pode baixar ele em PDF. Para quem quiser também, existem audiobooks desse livro, procura lá que você vai achar. E eu espero você semana que vem pra gente fazer o fechamento. Eu só quero lembrar que dia 27, 28 e 29 de junho a gente tem a próxima turma do Método Organizada, tá? Então estejam atentos, compartilhem com suas amigas, chamem mulheres pra fazer essa organização integral. Eu já vi que tem muitas alunas minhas aqui, tá? Então, 27, 28 e 29 tem a série Organizadamente, tá? Pra abrir as inscrições para o Método dia 29. E outra coisa, eu ainda tenho vagas de mentoria pra junho. Então, Sabrina ainda tá aí? Sabrina é minha mentorada, ó. Quem quiser aí uma organização mais personalizada, né? Viver um processo de organização comigo, me chama, tá? Chama a minha equipe no WhatsApp, ou me chama ali pelo direct, ou entra lá no link da bio. E a gente pode fazer essa mentoria, tem algumas vagas para junho ainda, tá bom? Eu espero vocês, a mentoria premium é espetacular, eu tenho um carinho, sim, eu sou. Sabrina, eu tenho um carinho pelas minhas mentoradas que vocês não imaginam. Ontem eu saí de uma mentoria com o coração transbordando, né? Com o depoimento que ela me deu. A Mirelle muda a vida, meu Deus, assim eu não tenho estrutura. Mas enfim, né? Se você quer um acompanhamento personalizado, quer caminhar junto comigo aí, vai lá que eu tô com vaga para as mentorias abertas, tá? E a turma do Método abre no final de junho, ali dia 29 de junho. A série vai ser 27, 28 e 29. Tá bom, gente? Um beijo bem grande. Deus abençoe. Que vocês saiam daqui hoje controlando as emoções, entendendo que o problema é o coração e não as circunstâncias, tá?
Beijão, quem quiser fazer um print, eu sempre falo isso. Ninguém faz porque não consegue me pegar sorrindo, me pega com careta, né? Tá tudo bem. Eu já perdi a vergonha, gente, nesse Instagram. Eu já tô assim, tá vendo que eu tô de moletom hoje? Perdi a vergonha. Então tira um print aí, coloca lá o que mais chamou a atenção de hoje na live, o que você vai levar, né, pra sua semana, e espero que leve de fato, né? Conhecimento só é transformado em aprendizagem quando a gente coloca em prática, tá bom? Coloquem em prática aí, Deus abençoe, um beijão bem grande. Terça-feira que vem, 13h30, estaremos aqui. Tchau, tchau. Abraço. Tá linda mesmo assim, de moletom. Ah, meu Deus, o moletom já tá pedindo desculpa, né? Sorry. Eu disse, não, eu vou de moletom porque sim. Tchau, gente. Beijão.